Olá, muito bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui para uma Speed Talk da AEMinho, desta vez com Paula Miranda. Bom dia, Paula, obrigada por estar cá connosco. Hoje vamos falar de um tema muito pertinente para as empresas, as principais estratégias de venda no mundo em constante transformação. E, portanto, temos aqui que pensar o que é que podemos fazer diferente, não é? E que estratégias adotar. E eu aproveito mais uma vez para agradecer a sua disponibilidade e passo-lhe a palavra então para nos falar sobre este tema. Seja Bom bem-vinda. dia, bom dia. Bom dia. Obrigada. Obrigada, Angélica, Felipe, Margarida, Alexandra, a toda a equipa da Eminho. É um prazer estar aqui, é um prazer estar compartilhando um pouco desse tema tão relevante, importante, né, nas nossas empresas e nas nossas vidas também, né, são as vendas. E quero agradecer a todos que estão aqui também hoje, que tiraram um bocadinho do seu dia para afiar o machado. Eu gosto muito de uma frase que diz que se eu tivesse que cortar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando o machado e 2 a cortar, né? Então, eu acho que é realmente com essa correria que nós temos no dia a dia, com tantos compromissos, tirar meia hora do seu dia para se capacitar, para ter insights diferentes, realmente te tira aí da média. Então, eu quero parabenizar todos que estão aqui também e que tiraram aí um bocadinho do dia para se capacitar, e eu estou comprometida aqui a entregar o meu melhor, né? Estou comprometida aqui nesse speed, né? Speed que é tão rápido mesmo, falar bastante, entregar bastante conteúdo e quem sabe até gerar alguns insights aí em vocês, para que vocês possam ter mais resultados em vendas, mais faturamento, enfim, tudo que nos interessa, né? São coisas importantes aí para nós no dia a dia, nas nossas empresas. Então, mais uma vez, muito obrigada aí a todos. Bom, eu quero falar que eu vou compartilhar a ecrã com vocês e, à medida do possível, eu vou pedindo até interação. No final, nós vamos abrir os microfones, vocês podem fazer perguntas. Então, se tiverem aí um caderno, mas tirar algumas notas também, eu acho que é bem interessante. Vou fazer aqui algumas provocações, se vocês puderem colocar aqui também no chat, né, a gente interagir um pouco aqui no chat, eu acho que também ficaria bem interessante, tá bom? Para começar, eu queria saber, né, se quem está aí, eu estou vendo que temos algumas pessoas, eu queria fazer uma pergunta para vocês, e quem de vocês aqui, de fato, é voltado a resultado? Me fala aqui para mim no chat. Não, que tipo de resultado, Paula? Não percebi muito bem a pergunta. Eu estou a perguntar sobre resultado, pode ser um resultado de faturação, um resultado de vendas, um resultado de mais saúde, um resultado, qualquer tipo de resultado. Deixa eu ver se eu consigo aqui ver o chat de vocês. Todos cá são focados em resultado? Me coloca aqui. Bom dia, Márcia. A Márcia do Brasil veio aqui também prestigiar. Bom dia, bom dia. Quem é focado em resultados? Somos todos aqui focados em resultados? Boa, Raquel também. Muito bem-vinda, Raquel. Obrigada aí pela sua participação. De uma maneira geral, sim, né? Todos nós somos focados em resultado, claro, a Elizabeth, sem dúvidas. Mas olha só, essa é uma primeira provocação que eu quero fazer para vocês. Isso pode ser uma meia-verdade. Paula, o que significa uma meia-verdade? Resultados vêm de ações, percebem? Ações vêm de percepções. E essas percepções, eu vou dizer que essas percepções, elas são um conjunto de crenças, valores, como você percebe o outro. O nome que eu dou a esse conjunto de crenças, de valores, é um mindset. Mas se essa palavra não fizer muito sentido para ti, você pode substituir por mentalidade, pode substituir por alguma coisa que faça sentido. Tem gente que não gosta muito dessa palavra. Mas o mindset é como que sua mente funciona. E olha que interessante se você parar para pensar nesse slide que eu estou a compartilhar. O seu mindset, a sua mentalidade, ela tem tudo a ver com aquilo que você entrega. Então, se nós pararmos para pensar sobre crenças, valores e a sua percepção de si e da onde estás, ela tem a ver com, por exemplo, crenças nós temos dois tipos. Temos as limitadoras e as fortalecedoras. As limitadoras são aquelas do eu não sei vender,
eu não sou capaz. Os clientes só querem saber de preço, não querem saber de valor. Que mais? Temos muitas crenças limitantes, principalmente voltadas até o mundo de vendas, né? E crenças, como sabem, são verdades individuais, não são verdades absolutas. Crenças é algo que, na infância, a maior parte das crenças nós tivemos na infância, não todas, mas nós ouvimos ou sentimos, e aí fez sentido para nós, virou uma crença. Então, as nossas crenças determinam muito do nosso resultado. Assim como as fortalecedoras também. A fortalecedora é, por exemplo, se eu tirar meia hora do meu dia para participar de um speed talk com a associação, eu vou ter mais resultados. Isso também é uma verdade individual, não necessariamente absoluta. Até porque se você ouvir um conhecimento e não aplicá-lo, não adianta para nada, você não vai ter resultados. Então é importante a gente lembrar que as crenças, que são as nossas verdades e não as absolutas, elas movem muito os nossos resultados. E os valores são aquilo que são importantes para nós, aquilo que nós não negociamos. Basicamente, todas as nossas relações são pautadas em valores. E a nossa percepção do nosso produto, do nosso serviço, da nossa empresa, do nosso sítio, está muito voltado também a esse conjunto que nós chamamos de mindset. O que eu estou a querer dizer com isso? Que se você quer potencializar os seus resultados, sejam eles quais forem, e aqui nós estamos a falar sobre vendas, você tem que olhar para o seu mindset. Não tem como você melhorar seu resultado se você não trabalhar essa questão da mentalidade. E como que eu faço isso na prática? Eu trabalho com autoconhecimento, sim, porque autoconhecimento não é só para o pessoal. O autoconhecimento profissional te eleva para outros níveis. O autoconhecimento, o perceber aonde você é bom, aonde você pode melhorar, quais tipos de crenças que te limitam, quais tipos de crenças que te movem, quais são os seus valores, tudo isso, a percepção, a conscientização disso faz com que você venda mais, percebe? Então, eu já quero falar para vocês uma coisa que é muito importante, e quando se fala de vendas, quando se fala de departamentos comerciais, muito mais comportamento, e é esse conjunto aqui da nossa mentalidade, do que a técnica em si. E não sei se vocês perceberam, mas a maior parte das pessoas buscam técnicas, e só técnicas. E eu não estou a dizer que técnicas não são importantes, claro, claro que são. Mas não adianta você focar só em técnicas se você não tiver essa parte comportamental bem desenvolvida. Esse é uma primeira introdução que eu queria dar a vocês. Queria saber se faz sentido para vocês, o que vocês pensam com relação a isso. Está aqui resultados, está toda a gente aqui focada em resultado, mas vocês podem ir compartilhando aqui no chat. Eu vou me apresentar muito rapidamente. Eu sou vendedora, adoro falar que eu sou vendedora, apesar de que existe um preconceito com relação a essa palavra, né? Porque as pessoas elas falam consultores de vendas, executivos de novos negócios, e elas colocam todos os nomes mais bonitos que existem para essa profissão que é maravilhosa, mas essa profissão, ela realmente ela existe porque esse preconceito ele existe porque no passado, e nem tão passado assim, ainda existe no presente, aquelas pessoas que não focam no cliente, aquelas pessoas que só querem saber da própria comissão, aquelas pessoas que não estão focadas em ajudar. Felizmente, no pós-pandemia, isso foi um dos ganhos, um dos poucos ganhos que nós tivemos com essa crise mundial, que foi as vendas, os comportamentos de vendas e compras mudaram drasticamente. Isso eu posso afirmar para vocês, porque eu dou treinamentos comportamentais e técnicos de vendas e liderança para grandes empresas em Portugal e no Brasil. Esse trabalho que eu faço no Brasil há mais de 25 anos e cá em Portugal há mais ou menos uns 2, 3 anos que eu estou cá, eu percebo muito claramente, quando as equipas percebem os comportamentos, elas mudam o resultado. E, obviamente, que são comportamento e técnica, são as duas questões, né? Ainda voltando aqui só para essa parte do gostar de falar que é vendedora, claro que eu tenho aí todas as formações necessárias, estou inclusive, finalizando um mestrado em Barcelona, também tudo nessa área de vendas e comportamento, mas o que é interessante é que
vendas, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensam, não é dom. Vendas é estudo, vendas é capacitação. E eu falo por mim, eu não sou uma vendedora nata, eu aprendi a vender e eu estudo todos os dias hoje vendas no Brasil, nos Estados Unidos, cá na Europa, em vários lugares do mundo, porque vendas, como qualquer outra habilidade, você pode desenvolver. E, Paula, por que que eu deveria desenvolver essa habilidade de vendas? Porque tudo, na verdade, é vendas, né? Se a gente parar para pensar, quando você está ali, eu estou a vender agora uma ideia para você, né? Então, isso é uma venda. Quando eu conheço alguma pessoa, eu estou a vender minha imagem, eu estou a vender. Nós vendemos o tempo inteiro. Se você parar até nas nossas relações pessoais, nós pensamos, nós temos isso também, né? Quando você se relaciona com alguém, você está a vender também a sua imagem, suas ideias. Então, tudo, na verdade, são vendas. E eu tenho uma filha, né, de 13 anos, vai fazer 14 anos, a Carol, e quando eu falo para ela, filha, o que que você quer ser quando crescer? Ela fala, vendedora, mamãe. E eu fico toda babando ali, toda feliz. E alguns amigos meus falam, Paulo, é verdade? Você quer que ela seja vendedora mesmo? Claro que eu quero, porque se ela for uma veterinária, se ela for uma fisioterapeuta, uma médica, ou qualquer profissão, ela tem que saber vender. Então, é, é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? De alguma forma, nós somos todos vendedores. E a partir do momento que você aceita isso, e eu brinco, né? Aceita que dói menos, você é um vendedor, sim. Você só não chama de vendedor, você só não se coloca a palavra vendedor por causa desse preconceito todo e tá tudo certo. Mas você é um vendedor. E a partir do momento que você aceita que você é um vendedor e está disposto a desenvolver essas habilidades, não tem quem te pare. Você vai para um próximo nível e você ganha muito mais, porque convenhamos, a profissão de vendas, tudo gira em torno de vendas. Uma empresa sem vendas não existe, né? Nada existe sem a vendas, falando aqui dentro do mundo dos negócios. Então, quais são essas competências? E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, de uma maneira bem objetiva e bem rápida. Eu também tenho bastante orgulho de dizer que eu sou autora de 7 livros, é, e eu comecei esse trabalho de desenvolvimento de equipas nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de morar 4 anos lá, quando eu fui casada com um americano, morei lá, mas meu sonho sempre foi morar aqui, em Portugal especificamente, porque minha família toda é portuguesa, então eu tenho muito sangue português e adoro Portugal, assim, por vários motivos, né? O sotaque dos portugueses é o sotaque da minha casa, né? As comidas portuguesas são as comidas ali que eu cresci na infância, então eu tenho uma memória muito afetiva aqui com Portugal. Meu sonho sempre foi vir para Portugal e eu consegui realizar esse sonho na crise, né? Porque quando todos os treinamentos passaram a ser online, eu consegui fazer a mudança e aí fazer essa transição. Mas tá aí um pouquinho sobre Paula, eu não gosto dessa palavra vender. Por algum motivo me incomoda, né? Pode ser alguma crença, pode ser alguma coisa, mas vender me incomoda. E aí eu faço um convite para ti, que é substituir a palavra vender por ajudar, porque dá na mesma. Vender é sobre ajudar. E se você não tiver essa mentalidade de quando você está a vender, você está a ajudar, você não vai conseguir vender. Porque hoje uma coisa que é interessante é as pessoas, e anota isso, se você tiver como anotar, é muito importante essa informação. As pessoas, elas se conectam não pelo que você fala, nem pelo que você faz, mas pelo que você acredita. Então, algumas coisas que antes a gente falava, e eu mesma estou, né, tendo que desenvolver essa habilidade do desaprender para reaprender, que é uma nova habilidade, né, desse novo momento. Eu ensinava algumas coisas há 3, 4 anos atrás que não fazem mais sentido hoje. Então, para você ver o tamanho da mudança, né, que teve nesse mercado. E aí, uma das coisas que antes eu falava era vendedor bom vende qualquer coisa. Não é verdade. Vendedor bom não vende qualquer coisa. Vendedor bom vende aquilo que acredita. Então, mais uma vez, o que você acredita com relação ao seu negócio, ao seu produto, ao seu serviço? O que você acredita com relação a si? O que você acredita com relação ao sítio que você atua? E por aí vai. Né? Então, essas são perguntas importantes para você refletir, para você
começar um trabalho de desenvolvimento de vendas e, de uma maneira bem prática agora, eu vou compartilhar esses 3 pontos, que são pontos importantes para que você tenha mais resultados em vendas. Então, a primeira eu estou a falar, essa questão da mentalidade, e quando eu coloco como primeiro, não é tanto faz a ordem. Você precisa começar pela mentalidade. A mentalidade ela é muito importante, porque sem a mentalidade de que eu posso ajudar, de que eu realmente acredito, de mentalidades e comportamentos como persistência, resiliência e disciplina, né, que gestão do tempo e todas essas habilidades comportamentais é que vai te levar para ter melhores processos ou para ter processos, se ainda não tem, consequentemente, para boas técnicas de vendas. E eu vou falar aqui de uma maneira bem rápida quais são os pontos principais nesses 3 pilares, digamos assim, para você potencializar suas vendas e para você pensar numa estratégia de vendas mais adequada para o seu negócio. Olha só, mentalidade, como estou a dizer, né? Achar que não sabe vender, porque eu tenho certeza que todos aqui, de alguma forma, são vendedores, né? Ou, como eu falei, ou através de um relacionamento, através de alguma fala, vocês estão sempre a vender. Uma outra questão voltada à mentalidade, que é importante ser trabalhada, é importante ser refletida, é achar que, como eu tenho um bom produto, eu não preciso vender. Não, o meu produto ele se vende por si. Quem aqui nunca falou isso, nunca pensou isso? E olha que interessante, é só uma pergunta que eu quero que vocês pensem, tá? Que vocês reflitam. Quantas vezes você não viu no seu mercado produtos inferiores em termos de qualidade venderem mais? E aí, assim, pegando, né, questões mundiais aí, o hambúrguer, hambúrguer que vende mais no mundo não necessariamente é o melhor, né? McDonald's. O café que vende mais no mundo, que é o do Starbucks, não necessariamente é o melhor. E por aí vai, né? Não vamos entrar nessa questão, mas eu não concordo, eu acho que é esse café, mas o fato é que quem sabe vender, quem se posiciona, quem tem um marketing mais adequado, tem mais vendas. E, infelizmente, é uma realidade. Eu não gostaria de estar falando isso, e eu não tenho orgulho de falar isso, mas isso é um facto do mercado, né? Não necessariamente quem é melhor vende mais. Então, tem que desassociar um pouco isso. Você tem um bom produto, é obrigatório. Você tem um excelente serviço, é obrigatório. Mas você tem que saber vender. Não acho que só porque você é bom o cliente vai te comprar, ou que você vai ganhar mercado. Tá? Isso daí, só esse assunto daria mais um speed talk inteiro. Mas, enfim, temos as crenças limitadoras, que nós já falamos, e uma outra coisa é falar, Paula, mas eu sempre trabalhei dessa forma e sempre deu certo. Isso também é uma coisa para você pensar em desconstruir, porque como o mundo está muito dinâmico, e eu comentei com vocês, a ideia é justamente reaprender, né? Desaprender algumas coisas que sempre deram certo e agora reaprender, porque essa é uma nova verdade, né? Com todas essas inteligências aí que estão a surgir, inclusive com relação à inteligência artificial, algumas pessoas estão falando que esse é o ano zero da inteligência artificial, 2024. Tudo vai começar a partir de agora. Então, assim, está muita coisa a mudar e a gente tem que acompanhar de uma maneira geral esse ritmo. Mas você trabalhar essa mentalidade de vendas já é fundamental para que você dê um primeiro passo e consiga potencializar mais as suas estratégias e o seu negócio como um todo. A segunda coisa importantíssima quando se fala de vendas e principalmente de estratégias é que não adianta você ter uma mentalidade adequada se você não tiver um processo. E quando eu falo de processo de vendas, nada mais é do que você ter um funil bem definido. O funil, ele é composto, para quem nunca ouviu, né? Acho que a maioria aqui já deve ter ouvido, mas o funil, ele é composto, a grosso modo, falar bem rapidamente, do topo do funil, onde eu faço a atração de leads ou de clientes e a qualificação. Depois eu vou para o meio do funil, que é quando eu trabalho as perguntas e eu percebo o cliente para aí fazer uma proposta de valor e aí sim fazer uma venda muito mais voltada às necessidades do cliente. Isso, por exemplo, acabei de falar, um processo
em 3 segundos, mas o que que muda? Qual que é a diferença de você ter um processo ou não ter? Quando as pessoas não têm um processo, sabe o que elas fazem? Elas se conectam com o cliente, abrem um portfólio e começam a falar. E que nós somos bons e que eu trabalho com treinamento de vendas, eu sou maravilhosa e eu tenho eu tenho um know-how absurdo e eu trabalho com empresas como XPTO e começo a falar, a falar, a falar, a falar. E isso remete de novo àquela história do vendedor chato que fala e que só está preocupado consigo mesmo. O ponto aqui é o seguinte, isso mudou drasticamente, isso muda seus resultados, mas você tem que colocar em prática. Talvez você até saiba disso, mas a prática é diferente, que é, me fale sobre si. Deixa eu perceber um pouco mais o momento do seu negócio. Me conte quais são as dificuldades que você tem relacionado a X, que é o que você trabalha, né? Que no meu caso é o departamento de vendas. Me conte as dificuldades que você tem relacionadas às suas vendas, ao seu departamento de vendas, às pessoas que trabalham com vendas. E a partir dessas dores, você começa a fazer um trabalho ali de apresentar uma proposta voltada para aquilo que o cliente quer. Então, existe também uma frase que eu gosto muito, que nada é tão desigual do que tratar todas as pessoas de forma igual. Não pode ser isso. Você não pode. Se estiver a atender o cliente da mesma forma, está trabalhando errado. Então, é uma verdade dura, mas você está aqui, você precisava ouvir isso, né? E eu sei que nós nos acostumamos com alguns scripts, digamos assim, né? Porque, quando eu vou falar do meu trabalho, eu já sei que eu falando isso, isso e isso, eu fico confortável. Mas, se você quer ter mais resultado, você tem que desconstruir isso. Então, processo de treinamento tem a ver com você investir num topo de funil, que hoje em dia está muito mais ligado a um marketing digital, porém, dá para você fazer, sim, prospecções ativas e dá, sim, para você trabalhar um processo de prospecção elegante, nada voltado a vender qualquer coisa, aquela coisa do vendedor falastrão, o vendedor chato, nada parecido com isso. Trabalhar a sua qualidade, então não adianta também ter qualidade e não trabalhar uma base de clientes através do marketing de indicação, por exemplo. Marketing de indicação não é um boca a boca, né, que é vulgarmente falado. O boca a boca acontece você querendo ou não. O marketing de indicação, você potencializa. Clientes satisfeitos trazem outros clientes satisfeitos, que são leads quentes. E isso gera para você um 360 graus dentro de um processo que faz com que a engrenagem aconteça. E você coloca uma energia nessa engrenagem, mas a ideia é que ela continue, que ela flui, faça, né, seja fluida. E, além disso, obviamente, que precisa capacitar. Como eu falei para vocês anteriormente, eu me capacito todos os dias, 1 hora por dia, eu estudo vendas em algum lugar do mundo. E por que você acha que você não tem que estudar, não precisa ser necessariamente vendas, ou a sua equipe não precisa estudar? Né? Nós estamos nesse mundo dinâmico e a capacitação ela está disponível. Ela está praticamente para todos nós. Né? O que a gente tem hoje de bons conteúdos aí disponível na internet? Então, temos que fazer, temos que estudar, temos que provocar nossas equipas a estudar, porque é a capacitação que vai mudar o jogo, é a capacitação que vai mudar o seu negócio. E aí, eu vou mais além. A capacitação muda seu negócio, muda seus resultados, a capacitação muda o seu sítio e, quem sabe, até um país inteiro. Eu acredito extremamente nisso. E não só um país inteiro, quem sabe até muito mais do que isso. A capacitação, ela muda o mundo. Então, qual que é o movimento que você está a fazer sobre a capacitação? Né? Além disso, nessas etapas que eu acabei de citar, de um processo de vendas, que funil e processo é praticamente a mesma coisa, o que falas no topo do funil, o que falas no meio do funil, o que falas no fundo do funil? Então, aí você tem texto, scripts eu não gosto muito dessa palavra, mas você tem alguns métodos que você utiliza dentro de cada etapa do funil e algumas técnicas também. As técnicas, esse é o último pilar, e eu já estou partindo aqui para o final da nossa conversa, é você, além, obviamente, que conhecer tecnicamente os seus produtos, porque você precisa saber, isso daí é muito óbvio,
mas você precisa saber fazer perguntas. E talvez essa seja a maior competência de todas. E a maior parte das perguntas, gente, a maior parte das pessoas não sabem fazer boas perguntas. E é por isso que não tem boas respostas. Ah, mas eu estou a falar com o meu cliente, eu faço as perguntas e ele me responde sim, não, talvez, isso, aquilo. Mas você não tem, então, uma técnica de fazer boas perguntas. Eu, particularmente, adoro o spin selling. É uma técnica desenvolvida por um psicólogo americano. Olha só que interessante, ele não era nem vendedor, ele era um psicólogo. Ele é vivo ainda. Então, hoje ele tem mais de 90 anos. Não é uma técnica não é uma técnica nova, mas é atual. E muitas empresas trabalham com spin selling. É, é uma técnica onde você entende, percebe o momento atual da empresa, percebe as dores, percebe as consequências dessas dores e, a partir daí, faz uma proposta de valor. Então, quem quiser saber mais sobre essa técnica, pode colocar aí no Google e tal, pode me perguntar, eu adoro, eu faço muitas capacitações dentro das perguntas poderosas, e é maravilhoso, muda todo o jogo. Saber fazer perguntas muda todo o jogo. Além disso, quando você faz uma proposta para o cliente, a maior parte das pessoas que não tem essa percepção da técnica foca muito nas características do produto ou do serviço. E o que significa isso? Ah, a minha capacitação tem 20 horas de duração e tem esse módulo 1, módulo 2, e por aí vai. Isso são características, isso não vende. Isso o cliente ele pode pegar no site, ele pode buscar em qualquer, ele não precisa do profissional de vendas para informar essas características. O foco do profissional de vendas tem que estar no benefício. O benefício significa o que eu ganho com isso. O que eu ganho em fazer parte de uma associação? O que eu ganho em trazer uma capacitação para uma empresa, para a minha empresa? O que eu ganho? E é essa a resposta dessa pergunta que nós, quando estamos a comprar, porque nós somos vendedores e compradores, né? Quando nós estamos a comprar alguma coisa, a gente sempre se pergunta, consciente ou inconscientemente, isso. O que eu estou a ganhar em adquirir isso? E é essa resposta que o profissional de vendas tem que dar, e essa resposta ela não é estática. Essa resposta ela varia de acordo com a dor que você perguntou no passo anterior. E isso é muito importante colocar em prática, né? Além disso, objeções como é um exemplo também de técnicas, né, que a gente gosta de trabalhar nas nossas capacitações empresariais, muita gente evita objeção, não gosta de objeções, mas nós precisamos estar preparados para trabalhar as objeções. E muitas das nossas capacitações, a gente trabalha até a questão do banco de objeções, que é nada mais do que um documento onde eu coloco todas as objeções que eu estou mais acostumada a ouvir, e para cada objeção eu coloco 3 tratativas, sabe? Então, documentos de estudo. Tudo isso. Então, por exemplo, numa capacitação, a gente desenvolve as perguntas poderosas que precisam ser feitas, a gente desenvolve uma lista de características e benefícios, a gente desenvolve um banco de objeções, e essa composição de mentalidade, processo e técnicas faz com que você venda mais valor. E esse é o ponto central, é isso que eu queria finalizar aqui, né, com relação a essa questão, porque a venda de valor, ela é uma composição de todos esses elementos. A percepção de valor, porque a gente fala assim, o cliente está sempre focado no preço. E claro, se não tem valor, eu vejo preço. Pense você, quando você vai comprar alguma coisa. Se existem 2 telemóveis exatamente iguais, com as mesmas características, qual que você vai querer? Você vai querer um mais barato, não é? Então, esse é o ponto. Se eu não componho valor dentro de um processo, se eu não componho valor dentro de uma coisa que também é muito importante, é lembrar que a pessoa primeiro compra você, depois ela compra seu produto. Se não compõe valor na sua apresentação, você acaba que não consegue fazer você tem que ir para preço. E aí, quando vai para preço, é uma pena, porque aí você deixa margens reduzidas, né? Você não consegue ter mais investimentos, porque você tem que vender barato. E aí você não consegue contratar uma capacitação, você não consegue você não consegue expandir sua empresa, você não consegue contratar um comercial, você não consegue uma série de coisas, porque eu sei, eu tenho empresa aqui em Portugal, tenho empresa no Brasil,
Se você não vende com margem, você tem uma dificuldade absurda de investimento. E aí é onde, para sair desse ciclo, precisa ter essa composição de valor. E, obviamente, que não é fácil, você tem que colocar aí todos esses pontos que eu comentei. Bom, eu quero só finalizar aqui a minha fala para já abrir aqui, de repente, vocês têm alguma pergunta, algum comentário. Existe um filósofo brasileiro muito conhecido, não sei se vocês conhecem o Cortella, ele tem uma frase que ele fala que é uma pergunta, né? E eu quero deixar essa pergunta aqui para vocês. Você está fazendo o possível ou você está dando o seu melhor? E o que significa isso? Quando você faz o possível dentro da sua empresa, do seu negócio, do seu departamento, você está numa zona de mediocridade. E essa palavra ela pode parecer meio ofensiva, mas a mediocridade ela está ligada ao médio. A maioria é média. E, Paulo, eu estou fazendo o meu possível aqui, porque é o possível, é o que dá para eu fazer. Mas eu convido você a pensar que você pode fazer melhor. E eu não estou a falar sobre o melhor do mundo, eu não estou a falar sobre nada absurdo, eu estou a falar sobre o seu melhor com base nos recursos que tens, aonde estás, com o conhecimento que já tem, e se pensar isso a cada dia, eu estou dando o meu melhor, com tudo aquilo que está disponível para mim, você consegue crescer um pouco a cada dia. Que é aquela velha história, você não sobe uma escada direto, você sobe um degrau por degrau. Então, essa reflexão eu queria deixar aqui, para que você faça o seu melhor hoje, baseado naquilo que você tem, com tudo que você tem. E, se quiseres mais informações, se quiseres, inclusive, eu fiz um novo Instagram, recentemente, para só compartilhar conteúdos voltados a essas questões comportamentais e essas questões de vendas. Então, o Instagram é o Trainer Paula Miranda, tá aí o QR Code, né, se vocês quiserem, tiverem interesse, e fico aí à disposição também, quem quiser saber mais, quem quiser conversar um pouco mais sobre essa parte de vendas e tirar dúvidas, eu realmente estou aqui para ajudar e no que for necessário. Obrigada, viu? Deixa eu parar aqui minha ecrã e eu vejo aqui se vocês têm alguma questão que vocês queiram colocar. É isso mesmo, Paula, obrigada pela sua apresentação. Eu deixo aqui agora à disposição a Paula para responder algumas questões que queiram colocar. Eu vi que colocaram aqui uma pergunta muito específica, não sei se consegue ver no chat, sobre um cliente, eu não sei se Eu disse, aluno no consegue ver. momento, sim, penso que no futuro ele vai estudar comigo. Olha, uma coisa que é bem interessante e que faz parte também das estratégias de vendas, aqui eu não coloquei, mas é a questão do follow-up. E o follow-up nada mais é do que o acompanhamento que você tem que ter com o cliente em potencial. A maior parte hoje das vendas, principalmente as vendas mais B2B, né? As B2C também, B2B e B2C, para quem não sabe, B2B é quando você vende para empresas e B2C é quando você vende para pessoas. Elas não acontecem por falta de acompanhamento, ou seja, por falta de tentativas com o cliente. Olha um dado interessante. Hoje, as vendas elas acontecem, sabe em qual quantidade de tentativas que você faz com o cliente potencial? Alguém tem alguma sugestão? Quantas vezes eu tenho que entrar em contato com o cliente potencial para conseguir realizar uma venda? 1, 2, 3, 10, 20? O que vocês imaginam? Não sei se a Márcia falou 7. Tem mais alguém? Quem dá mais? Quem dá menos? Umas 7 vezes. A Margarida, uma. Boa, quem mais? Olha só, são dados aí gerais, tá? Mas as vendas, elas acontecem hoje entre o quinto e o 12º contato que a gente faz com um cliente em potencial. E aí tem um outro dado que mostra que a maior parte dos profissionais de vendas fazem só 3 contatos, no máximo. E a venda, se ela acontece a partir do quinto, é aí que você aí falta. Aí você pode estar a pensar assim, mas eu não tenho coragem de entrar em contato 5 vezes com o meu cliente. Você está falando para não ser um vendedor chato?
Eu vou ligar para ele 5 vezes e falar, vou decidir. E aí, decidiu? E aí, vai comprar? E aí? Isso é horrível. Mas você tem outras estratégias de fazer um follow-up adequado. Então, compartilhar um evento, compartilhar uma ideia, compartilhar um artigo, tudo voltado para o cliente. Lembre-se, o foco ele tem que ser sempre no cliente. As empresas, elas geralmente elas falam sobre foco no cliente, mas na prática não tem. Porque, o nosso foco é no cliente. Mas pensa que qualidade é foco no cliente. Não é, qualidade é sua obrigação. Foco no cliente é ouvir o cliente. Foco no cliente é fazer a venda focada naquilo que ele precisa. E parar de abrir e ficar a falar, a falar, a falar, né? Então, olha só, 3, 3, é isso aí. O Gonçalo, 67? Caramba, Gonçalo. 8 é uma boa média. Mas aí estratégias inteligentes também são interessantes. Então, você pode... Tudo isso, mais uma vez, nós não estamos a falar de nada de dom. Então, separe alguns. LinkedIn, poxa, o LinkedIn é uma ferramenta e tanta, tanto para prospecção quanto para follow-up. A gente utiliza, né, dentro da nossa empresa aqui em Portugal e no Brasil também muita estratégia de LinkedIn, muito. Então, deixa eu parar. É basicamente isso. Quem mais? Tem mais alguma pergunta, alguma observação que vocês querem colocar? Fez sentido para vocês? Obviamente que eu tive que passar de uma maneira bem rápida, porque é um speed talk, né? Mas eu acho que eu posso deixar o meu contato aqui de telemóvel, ou Angélica, para se as Sim, pessoas sim, quiserem pode. falar Claro que sim, comigo. claro que sim. Olha, então, 965-200-646. Então, o que a Paula estava a dizer-nos é que no mundo em constante transformação, as vendas não são exceção, não é? E, portanto, temos que nos capacitar diariamente para podermos responder a esta transformação. É muito isto, não é? Ou seja, Pois, temos que crescer e mudar e adaptar como o mundo vai exigindo também, não é? Acho que, pelo menos, é então, esta a mensagem que eu tiro, assim, mais geral é isso. geral, sim. No geral é isso. E para fazer isso, você tem que trabalhar sua mentalidade, você tem que trabalhar processos e você tem que trabalhar técnicas, né? É, Técnicas, claro. isso é o como, né? O como, e não tem como fugir disso. Em algum momento, se você quer crescer, se você quer se adaptar a esse novo momento, você vai ter que aderir a isso e comece o quanto antes, né? Faça isso o quanto antes, porque é isso que os próximos anos vão ser sobre isso. Não tem como a gente fugir. Né? Ou a gente começa agora e fala, pô, que bom que eu comecei em 2024, ou a gente começa em 2026 e 2027 e fala, puxa, poderia ter começado 2 anos Mais atrás. cedo. É a mesma coisa para o marketing digital e para muitas outras coisas, né? É o aceita que dói menos Então é mesmo, menos. né? É isso Muito bem. aí. Pois. Eu não sei se alguém mais quer colocar alguma questão à Paula, aproveitar que ela está disponível e que realmente tem tanto para partilhar connosco. Tem aqui uma questão, Paula, não sei se está a ver. Perguntas poderosas que podemos fazer. Estão a Que pedir podemos. exemplos. Ótimo, Miguel. É, Dentro dessa técnica que eu falei, do spin selling, exemplos de perguntas poderosas. Perguntas poderosas são aquelas que fazem o cliente, ou quem está na sua frente, pensar. Então, vou dar um exemplo. Quando eu faço quando eu faço um levantamento de necessidades dentro do meu negócio, vou dar um exemplo dentro do meu negócio. É, Olá, Miguel, tudo bem? Me conta um pouco mais sobre o seu negócio, sobre a sua empresa. E ouço. Depois de eu entender a situação, porque o SPIN é isso, S de situação. Eu entendo a situação inicial da sua empresa e depois eu vou para o problema. E a maior parte das pessoas não fazem essa pergunta, porque aprenderam que em algum momento que vendas não é sobre resolver problema, é sobre levar alegria, sei lá, qualquer coisa parecida com isso. E não é isso, é o contrário. Na verdade, você tem que fazer o cliente pensar que ele tem um problema para que você possa ajudar ele. Lembra que vender é ajudar, né? Então, o levantamento de necessidades não é no S, é no P. Começa no P, que é qual que é a dificuldade que você tem no seu departamento de vendas?
Qual que é a dificuldade que você tem com vendas? Qual que é a dificuldade que você tem com as suas equipas? Qual que é a dificuldade que você tem hoje de posicionamento? Baseado em algumas coisas que você me contou lá na situação, eu faço a pergunta de problema. A venda começa aí, só que não termina aí. A pergunta de implicação é a pergunta mais poderosa que tem, que é, aí você me diz assim, eu tenho um problema hoje com as minhas equipas, que é a falta de comprometimento, vamos supor, que esse é uma dor que você tem. E aí, geralmente a pessoa já começa a falar, porque meus treinamentos ajudam nisso, naquilo, isso e isso. Não, você não faz isso. Você pergunta qual que é a consequência, que é a implicação. Qual que é a consequência dessa falta de comprometimento para o seu negócio? E aí, muitas vezes, você não vai nem de bate-pronto falar, porque às vezes a consequência da falta de comprometimento, poxa, eu estou perdendo o cliente, eu estou a perder faturação, eu estou a perder mercado. É mesmo, o que mais? E isso é o que a gente chama na implicação, que quase que meter um dedo na ferida da dor, para você ver que você tem uma dor. E aí vem a pergunta de S, que é a solução. Pergunta de solução, que tem a ver com como que você resolve isso? Aí, pô, não sei. Por isso que eu chamei a Paula. Ou eu preciso implantar um processo no meu negócio. E aí, ele fala o que você deveria, o que o vendedorzão falaria. Você precisa implantar processo, você precisa colocar treinamento. Em vez de você ficar falando, o cliente chega à conclusão que ele precisa. E aí é muito mais fácil você fazer uma apresentação, porque ele já percebeu o que ele precisa. Então, é fazer o cliente refletir. Perguntas poderosas têm a ver com fazer o cliente refletir que ele tem uma dor que muitas vezes ele nem sabe que ele tem. Basicamente, vendas é sobre isso, né? Ou ele não sabe a gravidade da dor que ele tem, e você vai ajudar ele a isso. Tá? Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Como convencer os vencedores a passar, os vendedores, né, a passar a serem digitais, a fazerem relatórios sobre vendas e usar as ferramentas digitais, como, por exemplo, ver os clientes que usam o site para recomendar? Olha, muito boa pergunta, Felipe, né? Felipe, tudo em vendas tem a ver com números, tem a ver com KPIs, tem a ver com CRM, que incrivelmente, para quem não sabe, CRM é a sigla, e aí tem que falar em inglês mesmo, que é do Customer Relationship Management. Resumo, software de gestão de clientes. E as empresas precisam ter isso. Existem opções baratas de CRMs, algumas até grátis, né, até determinado número de leads e etc. É nesse CRM que você gera relatórios e etc. Vou agora respondendo a sua pergunta. Como que eu convenço os vendedores a isso? Não pode ser para a empresa os benefícios. É uma venda que você tem que fazer. Lembra que os benefícios têm que ser para o cliente? Então, você tem que fazer uma venda. O que o vendedor ganha tendo esses relatórios? Ele, primeiro, consegue perceber a conversão dele, e a partir da percepção da conversão, ele consegue aumentar as vendas dele. Ele consegue, num primeiro momento, talvez, até criar o hábito, trabalhar um pouco mais, colocar mais energia, mas depois ele não precisa buscar informações do cliente. Ele vende mais, porque a partir do momento que eu coloco lá eu tenho o hábito de inserir os detalhes no CRM, não dá para lembrar de tudo, eu não coloco energia a lembrar de tudo. Então, eu vendo mais quando eu tenho um software ou quando eu tenho uma ferramenta dessa digital. Né? Então, é fazer a venda baseado, mas aí cada vendedor, mais uma vez, é igual cliente, cada vendedor vê o seu benefício. Então, para o João, pode ser a questão da conversão. Para o Pedro, pode ser a agenda, ou o próprio follow-up. E aí, ou pode ser um pouco para todos eles. E aí você tem que fazer uma venda mesmo. Isso é muito importante, muito importante. Vocês estão pensando em comprar, temos dúvidas. Não tem como você sair disso, você tem que ter. Implante e faça venda. Implante e faça venda. Né? E convença-os dos benefícios disso, porque eles têm a ganhar, os vendedores têm a ganhar com o CRM. Muito mais até do que a empresa. Quer dizer, todos ganham, né? É um jogo em conjunto, né?
vão conseguir aumentar as vendas deles. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu estou a negociar com o Felipe sobre um treinamento. Aí eu ligo para o Felipe: oi, Felipe, nós vamos poder nos reunir hoje? Aí o Felipe fala: hoje não vai dar, Paula, porque eu tive um problema aqui, vou ter que buscar meu filho na escola, meu filho está com febre, qualquer coisa assim. O que eu faço? Eu coloco no CRM: Felipe não pode reunir hoje porque o filho está com febre. Quando que a gente pode falar, Felipe? Na segunda-feira. Aí coloco lá, segunda-feira. Segunda-feira vem um pop-up na tela, ligar para o Felipe. Quando eu clico lá no Felipe, não dá para eu lembrar, porque eu falo com várias pessoas. Tal, foi buscar o filho na escola porque estava com febre. Qual que é a primeira pergunta que eu falo para o Felipe? Né? E isso conecta. Obviamente que a primeira pergunta é: Felipe, como é que está seu filho? Ele está melhor? E isso é conexão. E, gente, nada é mais importante em vendas do que conexão. Nada é mais importante em vendas do que você perceber a pessoa. É isso que faz a venda acontecer, né? Eu diria que hoje, em 2024, o melhor profissional de vendas é aquele que se chama cliente potencial. É isso, conexão. E como que você potencializa a sua conexão? Com autoconhecimento, por incrível que pareça, né? Ótimo. E se o comercial sair da empresa, continuamos a ter os dados mais importantes sobre os clientes. Os dados são da empresa, né? Então, tá tudo no CRM. Isso que é o mais importante. Aí ele não tem aquelas planilhas que ele vai levar, ele não tem aquelas anotações em caderno todas desorganizadas, que cada um faz do seu jeito. Gente, implantem CRM. Vamos profissionalizar, porque uma hora ou outra você vai ter que fazer isso, né? Faça já, comece já, né? E tem várias opções aí no mercado. Se vocês quiserem algumas dicas, podem entrar em contato comigo, que eu posso ajudar vocês. Tem algumas aqui em Portugal, tem algumas no Brasil também, que até na conversão do euro é muito baixo, fica muito barato. Eu uso uma hoje, que é brasileira, que chama Sprint Hub. É uma bem completa também, que ela compõe toda essa parte digital, com a parte de vendas, de CRM, e aí depende do número de usuários que faz a questão aí do valor, né? Mas é isso. Mas essa é o que eu uso. Eu já usei a RD Station, já usei. A melhor hoje do mundo é a Salesforce, né? Que talvez vocês conheçam. A Salesforce é a melhor e a mais famosa, só que ela geralmente é para grandes empresas, né? O que a gente chama de enterprise. Mas tem muitas outras. Tá? A Salesforce é melhor, né? Se você puder ter uma Salesforce no seu negócio, maravilhoso, né? Mas geralmente é para empresas maiores. Ótimo. Acabamos estendendo um pouquinho. Muito bem. Né? Tá bom. Paula, uma vez mais, não sei se há mais alguma questão, parece-me que está aqui outra sugestão. Uhum. Perfeito. Muito bem. A Paula já deixou os seus contactos, portanto, qualquer outra questão que possa surgir, basta entrar em contacto diretamente com ela. Paula, muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter-nos transmitido esta informação e esperemos que realmente as vendas possam melhorar e aqui esta perspectiva que também temos das vendas. Eu queria aproveitar já agora este momento para falar que no próximo dia 16 de fevereiro, já faltam só 10 dias, teremos a nossa segunda edição do Fórum de Sustentabilidade, que vai acontecer a partir das 14 na Casa das Artes de Famalicão, e que tem como tema a mobilidade como fator de desenvolvimento e motor na transição energética. Portanto, as inscrições podem ser feitas através da nossa página, e eu convido a visitarem a nossa página e também se inscreverem para participar, portanto, dia 16 de fevereiro à tarde. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Paula, obrigadíssima, e até à próxima. Bom trabalho. Até. Fiquem Até bem. mais. Obrigada. Obrigada a todos.